Oi, gente! Estamos iniciando mais um dia. Estou contente por estarmos conseguindo, tá dando tudo certo, né? Eu espero. Não parem. Se você chegou agora, vai lá pro primeiro vídeo e siga fazendo um por dia, tá? Obrigada de nada, é isso aí. Gente, a base bíblica de hoje é João 16, versículo 33, que vai dizer assim: Eu digo isso para que, por estarem unidos comigo, vocês tenham paz. No mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Então, gente, o que Jesus está fazendo aqui, ele está nos preparando. Nos preparando para quê? Já dizendo, olha só, não vim aqui para que a vida de vocês fosse um morango, mas estou dizendo que vocês terão aflições mesmo, que vocês vão sofrer mesmo. Mas não se preocupe com isso, é passageiro. Eu venci o mundo e vocês estão comigo, venceremos. Então, eu poderia terminar o vídeo aqui, né? Mas vamos lá, gente. A vida, né, é uma coisa complicada. A gente fica sempre imaginando que com Deus é tudo mais fácil, né? Ok. Com Deus, realmente, as coisas são mais fáceis, porque quando a gente deixa Deus lutar por nós, a gente não fica sobrecarregados, né? A gente confia em Deus e Deus faz a parte mais difícil por nós, né? Tá. Agora, uma vida, gente, de mudança, de renúncia, de sacrifícios, é uma vida fácil? Não é uma vida fácil, né? E uma vida de uma pessoa que é rejeitada pelos demais, que como posso dizer, que não é compreendida, que não é ouvida, que não é escutada pelas demais. É uma vida fácil? Não é, né? Essa vida que eu estou descrevendo aqui, de rejeitada, de ignorada, eu estou falando de nós, dos cristãos. Por quê? Porque nós não andamos de acordo com que o mundo anda, né? A gente não anda na mesma direção que as pessoas do mundo, porque nós temos uma visão diferente, um propósito diferente, e queríamos mostrar isso para eles, que nós vivemos para realmente servir a Deus e com o intuito de agradar Ele em tudo, de conhecer mais dele, de viver para Ele, enfim. As pessoas do mundo não entendem isso, porque na cabeça delas, Deus é só uma terceira pessoa ali de cima, ajudando e concedendo bênçãos para nossas vidas, e é isso. Mas na nossa vida de cristão, a gente vê Deus de uma forma muito mais ativa do que passiva, porque Deus está envolvido em todas as áreas da nossa vida. Então o tempo todo é Deus pra lá, Deus pra cá, não sei o que. Mas Deus me pediu pra fazer isso. Mas Deus, eu tô te pedindo isso porque só o Senhor pode fazer, entende? O Senhor está na parte ativa das nossas vidas. Mas quando é no mundo, não. O Senhor fica na parte passiva, né? Tipo, só socorro. Socorro bem presente na angústia. Mas eu fazer algo pra Deus? Não. Deus não me pede pra fazer nada. Tá entendendo como é? Mas o que estamos falando aqui? Que a vida vai ser difícil justamente porque a gente não vai viver como todo mundo vive. E quando uma pessoa é diferente, todo mundo percebe. Sabe, a luz, ela incomoda as trevas. E quanto mais a gente incomodar as trevas, mais elas vão querer apagar a gente. Apagar mesmo, transformar a gente em trevas. Por quê? Porque eles não aguentam, porque a gente incomoda, porque a gente tá, né, ali estragando tudo. E é assim que o diabo olha pra nós, como pessoas que precisam ser derrubadas, que precisam cair, que precisam desistir. E por isso teremos tantas aflições assim. Porque a gente tem um adversário, todos os dias ele não vai desistir. Imagina um adversário totalmente focado em te destruir. Todos os dias ele acorda e ele pensa: o que eu posso fazer hoje para fulaninho desistir? Para fulaninho se afastar de Deus? E às vezes a gente já tá fazendo exatamente o que ele quer. Hoje eu vou distrair fulaninho para que ele não fale com Deus. E aí a gente passa o dia todo no celular, ou a gente passa o dia todo correndo, fazendo as atividades do dia a dia. Ó, adversário, conseguiu. Fulaninho não falou com Deus hoje. E na cabeça de fulaninho, foi só um dia que não deu pra falar com Deus. Aí passa o segundo dia. O adversário acorda e pensa: o que eu vou fazer
pra fulaninho não ler a Bíblia hoje. Porque se ele não ler a Bíblia, Deus não vai falar com ele. E aí, vamos cortando a relação entre os dois. E aí, o que acontece? Fulaninho vai, pensa assim, poxa, não vai dar tempo de ler a Bíblia hoje. Né? Eu acho que eu vou ler só o versículo do dia. E aí lê, e fulaninho nem absorve nada de tão rápido que ele lê. Aí o adversário tá de olho. Leitura mal feita, sem reflexão, sem dedicação pra entender o que Deus falou, tá dando certo. Ele tá fazendo exatamente o que eu quero. E aí, vem o terceiro dia. É claro que essa ordem não existe, né? Porque eu não tô do lado do adversário pra saber o plano dele, mas tô só supondo coisas que podem realmente estar acontecendo na sua vida. Terceiro dia. Hoje eu vou fazer com que fulaninho caia em uma tentação. Porque ele já não falou com Deus, ele já não leu a Bíblia, já não fortaleceu, não alimentou o espírito dele, tá fraco e agora a carne dele tá lutando, gritando atrás de uma satisfação, né? Atrás de um prazer, de um desejo da carne. Então agora eu vou armar aqui uma emboscada, uma armadilha para que ele possa desejar muito pecar. E assim ele alimente a carne dele. Porque o espírito tá forte. Então a hora de atacar é exatamente essa. Após enfraquecer o espírito, claro. Então aí ele vai e coloca algo bem na sua frente que você não deveria fazer, você não deveria desejar. Mas aí tá bem ali na sua frente. Você tá fraco porque você não falou com Deus, você não leu a Bíblia, você não jejuou. Então você tá distante de Deus. Então qualquer coisa que aparecer na sua frente muito desejável, já não vai fazer tanta diferença assim você fazer, porque você já tá longe de Deus. Então não tem probleminha você fazer e depois você pedir perdão. Então aí você faz e aí você cai no pecado. E aí depois você quer falar com Deus? Não, eu errei. Agora eu tô impuro. Não, melhor não falar com Deus, não. Ir pro culto hoje? Não, eu prefiro evitar que os irmãos fiquem me perguntando se eu tô bem. Eu não quero ter que mentir pra todo mundo. Leio a Bíblia, mas eu leio, parece um livro qualquer. Eu nem entendo mais o que eu tô lendo. Então, essa é a emboscada perfeita pro inimigo prender você lá. E você ficar cada vez mais longe do Senhor. Porque quanto mais longe, mais difícil é a volta. Mas o que acontece, gente? Deus fala que teríamos aflições, passaríamos sim por coisas ruins, passaríamos sim por dificuldades que o inimigo colocará em nossas vidas, em nossos caminhos, mas isso não significa que estamos a sós, isso não significa que estamos lutando sozinhos. Ou seja, ainda que estejamos passando por problemas, por, circunstâncias que desanimam a gente na nossa caminhada, que tentam nos distrair, nos parar, isso tudo é passageiro. A nossa vida não se resume a isso. A nossa vida se resume a manter o foco. E quando a gente mantém o foco em Jesus, o alvo, que é o céu, então sim, Jesus está guerreando com a gente e ele nos fortalece para que a gente não caia, mas para que a gente continue firme no caminho, independente da dificuldade. Sabe a diferença entre aquele exemplo que eu dei e o exemplo que é esse, né? Jesus está presente na nossa vida, nos fortalecendo e nos guiando em todo o tempo. A diferença é, a pessoa está longe de Jesus. Por quê? Porque ela escolheu isso. Ela escolheu se desanimar e se afastar. A outra está cansada, está precisando ali de um socorro mesmo, também está passando por aflições, mas só que Jesus está com ela. E quando Jesus está com a gente, Jesus renova as nossas forças, os nossos propósitos, mantém o nosso foco e nos dá ânimo para continuar lutando, porque é isso que Jesus quer. Ele diz que venceu o mundo e por isso nós já somos mais que vencedores, desde que a gente não desista, desde que a gente não olhe para trás, desde que a gente não perca o propósito de vista. Então, a palavra de hoje é justamente isso. Não perca o propósito. Clame por Deus e
Deixe que Deus te fortaleça. Peça para que Deus ilumine os seus passos, para que você não se desvie do caminho dele, que você mantenha os olhos fixos em Jesus e que você não desista em meio às aflições por conta das circunstâncias, que nada te faça desistir dos caminhos do Senhor. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Eu espero vocês aqui amanhã, tá? Beijos!